Olá, é com grande prazer que damos início ao nosso programa Sala de Imprensa. E hoje, nesta sexta-feira muito especial. E aqui ao meu lado esquerdo nós temos a presença do nosso vice-presidente, diretor de comunicação da nossa querida Associação Paulista de Imprensa, escritor, jornalista, conferencista, professor, um homem de larga experiência, não só na parte dos conceitos morais, éticos e principalmente os valores humanos, que é meu querido amigo César Romão. César, prazer estar novamente. O César também é habituê do nosso programa, está sempre aí. E eu tenho feito a entrevista com o César, deveria ser antes, né? Porque aí, quem sabe ajudar a um pouco. Mas como ele tem 10 milhões de livros vendidos, mais de 30 títulos, mais de 40 países e tal, então ele já não... Sempre tem assunto novo. Sempre assunto novo. Ele não nos procura, mas vamos falar hoje sobre o seu livro, não é isso, César, que você trouxe aí? Como é que é? Olha, é um prazer imenso estar aqui com você, Dr. Sérgio de Azevedo Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa, essa entidade a qual me orgulha muito pertencer, a mais antiga entidade jornalística do Brasil, 80 anos. 81 agora. 81 anos de existência. Verdade. E compromisso com a imprensa. Meu querido amigo Fernando Mauro, companheiro de longas estradas, é um prazer estar aqui. Redó. Eu quero até aproveitar ele e cumprimentar, porque é para poucos, aqui é a oportunidade que eu tenho de cumprimentar. Obrigado, César Romão aqui no programa da API. Fernando. Eu fico feliz de estar aqui hoje, inclusive lançando um novo livro, Isso. ao qual eu já deixei aqui autografado, vou passar às suas mãos. Mostra, dá um... O livro chama-se O Milagre do Acaso. É o meu mais recente lançamento. É um livro que esta semana chegou às livrarias aqui no Brasil. Já vai estar aí daqui um ano mais ou menos. É o tempo que leva para chegar aos 51 países onde eu tenho os meus livros publicados hoje. Também deixei um exemplar autografado aqui a você, meu querido amigo e jornalista e apresentador Fernando Mauro, que acompanha a minha carreira também desde o início. Eu não pude esquecer aqui da nossa querida Geusa. Eu tenho um imenso carinho pela sua maravilhosa esposa. Obrigado. Então você leve a ela sempre, o meu abraço. Como sempre, preservando, lutando pela família, pelos valores. Isso é muito legal. Essas coisas são o que ficam, né, Redó? Eu, como você sabe, acompanho a minha carreira, eu sou um educador, trabalho com educação através das palestras, dos livros, e muita gente pergunta por quê. E eu sempre respondo o seguinte: a educação é a mão que embala o berço e escreve o destino de uma nação. E nós precisamos aqui no Brasil fazer com que a educação reescreva o destino da nossa nação, valorizar os nossos professores. Por quê? Porque quando você valoriza quem ensina, você abre caminho para quem aprende. Nós não estamos abrindo caminhos para esses novos jovens. A profissão de professor é a mais importante profissão do planeta Terra. Porque todos nós, um dia, para chegarmos aonde chegamos... Fomos alunos. Fomos alunos de um professor. O professor antigamente era o mestre, né? Eu me lembro que eu fiz ginásio, escola pública, e quando eu fui requerer aí um emprego, eu levei preferência porque tinha estudado numa escola pública. Olha, então, legal, eu tinha como referência o meu professor. E é verdade, hein? Porque as escolas públicas, né? Bom, Fernando, você é o mais jovem aqui da... Mas eu ouvi meus pais falarem, porque eles estudaram lá também, tá né? vendo? Exato, o nosso querido doutor Eduardo Treza, médico. Hoje nós temos as FATECs, as ETECs. Agora, esse case da FATEC tinha que passar para a escola pública, né? Também, né? Teria que ser um processo... Mas é que é para poucos, né? Ainda, não é socializado ainda, né? O governo inaugurou agora a Univesp. Aliás, quero deixar parabéns aqui ao governo do Estado de São Paulo, que é a universidade virtual que vai dar chance de muito mais pessoas, né, poderem estudar na escola pública. Eu acredito muito na educação, Redó. Este livro, O Milagre do Acaso, por exemplo, ele tem um foco muito forte dentro da educação, porque ele mostra às pessoas a importância de certas coisas que elas precisam fazer e aquelas que acontecem na vida das pessoas que elas nem sabem como aconteceu. E o acaso é um método, né, do universo que está sempre presente. Acredito que mesmo você, Dr. Sérgio Redó, e meu querido amigo Fernando Mauro, já tiveram um acaso na sua vida que foi um momento importante que causou uma grande mudança. É verdade. Então, o acaso é uma ferramenta do universo e nós precisamos aprender a conhecê-lo, apreciá-lo e decifrá-lo
para que a gente possa utilizá-lo como um método de desenvolvimento pessoal. Isso é muito valioso. Isso nos lembra Arnaldo Antunes, na sua música, quando dizia: o acaso vai... Foi a música mais cantada no lançamento do meu livro. Andar distraído, não é isso? Das 490 pessoas que lá chegaram, pelo menos 180 apertaram a minha mão e cantaram esta música. É isso. E é interessante porque... Que legal, assim é verdade? Mesmo, Quer dizer que eu estou no lugar comum, isso que quer dizer. Mas vou sair um pouco do comum e vou para um comum um pouco mais antigo, posso? Pode, deve. Quando o César Romão falava sobre a questão do professor, é importante a gente destacar que o monarca com mais pompa do mundo é o imperador chinês e a rainha da Inglaterra. Exatamente. São os dois, né? E o imperador chinês ele não se curva para ninguém, a não ser para o professor. A China hoje... O imperador japonês. O Japão, a China hoje, eles têm a principal educação do mundo. Inclusive na China, houve agora um concurso dos alunos, né, que tem maior índice de aprendizado, e os primeiros 3 alunos eram chineses, e o quarto melhor aluno foi um americano. E o Obama saiu de lá um pouquinho decepcionado, e ele fez um discurso muito interessante. O Obama lembrou que quando os russos lançaram o Sputnik e chegaram ao espaço, os Estados Unidos ficou com medo de perder a corrida espacial. Então eles tomaram uma decisão de educar melhor e investir na capacitação dos seus físicos e cientistas para ganharem a corrida espacial. Então foi aí que os americanos incentivaram, né, as faculdades, as universidades de física e ciência e ganharam a corrida espacial. E o Obama termina o discurso dizendo que países que não investirem na educação serão os países atrasados. Estes sim serão os países que ficarão em atraso no planeta, os que não investirem em educação. Dr. Sérgio Redó e Fernando Mauro, o Brasil é um país muito diferenciado. Muito. Eu tenho livros em muitos países e nenhum país é como o Brasil, inclusive em oportunidades. Eu fico muito impressionado das oportunidades não serem direcionadas com o foco adequado. Por exemplo, muito se lê aqui nas notícias, e com certeza essa notícia está aqui também nessa série de revistas importantes do nosso Brasil, assim como no Jornal da Imprensa Paulista, que é o Jornal da API, que os royalties do petróleo e do pré-sal são parcialmente investidos na educação. Outro dia eu fiz uma conta muito rápida, e olha que eu não sou muito bom assim para fazer projeções matemáticas. Eu cheguei à seguinte conclusão: 1 mês de royalty do pré-sal e do petróleo, nós teríamos uma escola em cada esquina do país. Nós teríamos uma creche em cada esquina do país. E tanto se fala em investimento em educação, e você vai a uma escola pública em época de matrícula, não tem matrícula. Tem fila. As mães estão dormindo no chão para pegar uma vaga para os seus filhos. O mesmo acontece nas creches. Eu acredito, o estado de São Paulo, por exemplo, é o único estado do mundo que tem um percentual maior de investimento em educação. Parece que a média é 25%, São Paulo investe 30% do seu orçamento em educação. Talvez seja o estado que mais esteja investindo em educação da Federação Brasileira. Eu acredito que hoje, o que nós precisaríamos? Né? Precisaríamos realmente acompanhar essas promessas, essas informações, as coisas precisariam ser mais claras. Cadê a conta aqui do royalty, do petróleo, do pré-sal? É como a Serra Pelada, que o ouro salvaria o Brasil. Né? Cadê o ouro da Serra Pelada? Esse tipo de procedimento no Brasil é que sepulta a educação e coloca criptas na educação. Aqui já as 2.000 alunos que poderiam ter sido formados, aqui já as 3.000 crianças que deveriam ter passado por uma creche. Falta um pouco de transparência, né, nesse processo de investimento educacional, na minha opinião, dos governos. Entendi. E diante de um quadro como esse, meu querido amigo Fernando Mauro, a gente vendo aqui, estando à frente, como você mesmo disse, de um best-seller na área da literatura, que é o nosso querido amigo César Romão, você vê que a saída desses problemas que nós temos é a educação? O problema da insegurança, eu tive um amigo meu, já não está mais entre nós,
chamava-se Solon Borges dos Reis. Meu professor. Trabalhei com ele. Prefeito da cidade de São Paulo. Meu companheiro de literatura. Aliás, ele me emocionou muitas vezes, principalmente no lançamento da Razão da Vida. Quando ele deixou lá o gabinete, foi ao lançamento, me deu um abraço, né? E voltou para as suas atividades. Eu trabalhei também com o neto dele. Aliás, vou sugerir aqui uma próxima edição desse jornal magnífico da imprensa. Vamos fazer, boa. Fazer uma homenagem ao Dr. Solon Borges dos Reis. Não posso esquecer isso. Vou até anotar. Muito bem. Então, mas e aí? Só o nome já gerou vários e vários comentários. Por quê? Porque o Solon Borges dos Reis era um professor intimamente ligado à questão da educação. E ele dizia para mim o seguinte: Fernando, você sabe que governar é eleger prioridades. Exato. Ele já faleceu, né? Então... E um grande rotariano. Sim, um grande rotariano. Me permita, o professor Solon Borges dos Reis, ele foi o secretário de Educação nomeado na administração do então prefeito Paulo Maluf. E, veja só, quando ele entrou, quando o Maluf ganhou a eleição, a educação estava num total abandono, numa situação de desespero. Não existiu uma única movimentação, nunca teve nos 4 anos do professor Solon Borges dos Reis um único movimento, uma única greve, absolutamente nada. Quer dizer, então, ele consagrou todo o conhecimento que ele sempre se dedicou, não é? Ele que criou, não é, a associação dos professores. Não, ele foi um dos presidentes, o CPP, então, Centro do Professorado Paulista. Né? Ele só não fundou porque a entidade também tem 80 anos, mas é maldade. Né? Não, mas ele que inaugurou o prédio, ele que fez o prédio, a sede e tal, não sei o quê. O prédio leva o nome do professor. Valorizou pra caramba. Né? A Liberdade, né? Ao lado da nossa querida API. Isso, ali. E ao lado da CESP. É verdade, da CESP, é verdade. Mas estamos juntos. Avançando, mas continuando. Eu ia dizer o seguinte. Tá vendo? Você é sempre bem... Obrigado. Não é? O Fernando... Tá vendo por que eu gosto? O tema da educação... Por isso que eu gosto de convidar o Fernando. Ele nunca vem, mas quando ele vem... Eis a memória política do Estado de São Paulo. Ele só fala coisas boas, inteligentes. Mas ele me dizia o seguinte, eu tive a oportunidade de privar, assim, do relacionamento pessoal com ele, porque eu editava uma revista, o César conheceu. Escrevi na sua revista. Escreveu na minha revista várias vezes, vários artigos maravilhosos. E ela era uma revista do Clube de Jovens de Rotary e ele era um membro do conselho editorial. Então a gente conversava bastante. E certa vez ele me disse, depois de ter deixado já a secretaria, ele disse o seguinte, falou: Fernando, você sabe que governar é eleger prioridades. Por isso, quando o então prefeito Paulo Maluf foi viajar, ficou 3 meses no exterior para buscar recursos para a cidade de São Paulo. Ficou de prefeito, né? Ele falou assim: eu exerci a prefeitura. E naquela oportunidade, eu tinha a caneta na mão. E aí ficou para mim ou dar ou não dar um aumento substancial e representativo para a rede pública municipal, para os professores. E eu, ciente das minhas responsabilidades e de acordo com aquilo que dizia a minha consciência, eu fui lá, assinei. E depois, quando o prefeito voltou, eu estou falando bastidores, né? Ele já faleceu, esse fato já passou. Todo verdadeiro, eu fiz parte desse governo. Quando o prefeito Paulo Maluf voltou, falou: como é que você assinou um aumento desse tamanho para os professores? Não é para não aumentar, mas é que aumentou demais, né? E ele disse exatamente isso, então, para o prefeito Paulo Maluf: olha, governar é eleger prioridades. Como eu estava como prefeito, elegi como prioridade a educação. Você sabe, Fernando Mauro, Dr. Sérgio de Azevedo Redor, eu tenho um projeto educacional pelo qual eu trabalho muito, espero vê-lo realizado no meu estado, que é um projeto da elaboração e criação da Universidade do Professor. Um centro de capacitação e formação de professores. Porque o professor sai da faculdade, ele sai da universidade e ali ele para, e depois ele tem que depender dele mesmo para se capacitar, para se reciclar. Então, a Universidade do Professor seria um centro de reciclagem de novas formações em novas matérias. Bela ideia. Eu quero que professores. Ele funcionaria com o ensino à distância. O professor seria capacitado dentro da própria escola. Então, até mesmo aquela professorinha pequenininha que dá uma aulinha lá numa escola, numa cidadezinha, ela vai receber lá
tá certo? Na escola dela, a capacitação. À medida que eles vão se formando na universidade do professor, desenvolvendo novas competências, novas habilidades educacionais, eles vão subindo numa escala onde poderão melhorar os seus salários, as suas colocações dentro das prefeituras, dentro dos municípios e até dentro do estado de São Paulo. Por que nós não podemos abraçar essa ideia? Nós podemos. Na realidade, é ressuscitar Associação uma ideia. Paulista de Imprensa. Até ele dizer, é ressuscitar uma ideia que em alguns momentos ela aconteceu, mas o que o César está propondo é algo com continuidade. Se você estabelece uma estrutura dessas para sempre valorizar o professor, para sempre dar o suporte educacional que ele precisa para se manter atualizado, isso é inovador. Por quê? Porque muitas iniciativas pontuais aconteceram. Na época mesmo, de novo, né, falando, eu acompanhei o professor Solon. Ele criou na época dele o ProValer, Programa de Valorização do Educador. Que era o quê? Pegava os professores da rede pública, levava na época para o Colégio Rio Branco, lá da Fundação de Rotarianos de São Paulo, e ali eles debatiam uma série de temas, como, por exemplo, como abordar determinados assuntos com o aluno, como a postura na sala de aula, etc. etc. Enfim, e esse tipo de abordagem de assunto não pode ter fim, quer dizer, você tem que ser contínuo. Tem que ser continuidade. Né? Essa minha ideia surgiu, Fernando Mauro, justamente da minha... Acabou isso, viu? Só para dizer, estou registrando que acabou. Não existe mais. Da minha grande convivência com professores, porque eu faço muitas palestras para professores. Então, cada vez que eu tenho 1.000, 2.000, 3.000 professores na minha plateia, eu fico me perguntando, né? Foi assim que nasceu o projeto. Por que não todos os professores do meu estado não terem essa aulas contínuas, terem essa aula contínua? Exatamente, números. E vou mais longe, por exemplo. Dificilmente você teria um professor de uma prefeitura, por exemplo, de um município, teria condição de ter aulas, por exemplo, com o Michael Porter, Tom Peters e tantos outros, e tantos educadores que nós temos aqui no Brasil, Issam Itiba, Luiz Marins, professor Reinaldo Polito. Esses mestres, tá certo? Não só do Brasil, como também do exterior, já se comprometeram, deixariam as suas aulas gravadas e disponíveis para a Universidade do Professor. Sabe por quê, meus amigos? Essa geração que está chegando aí não é mais a nossa, não é a dos nossos pais. Se eu criar o meu filho da mesma maneira que o meu pai me criou, eu não vou ter diálogo com ele, eu não vou me relacionar com ele. Por quê? São cérebros geneticamente mais desenvolvidos, porque a genética vem se aperfeiçoando, a tecnologia criou uma nova geração. Nós não estamos mais na geração Baby Boomers, não estamos mais na geração Y, nós estamos já na geração Alpha. Que é essa garotada que hoje discute na sala de aula com o professor, porque abrem lá o telefone e já pesquisam o assunto imediatamente no Google. O que o professor precisa? Ele precisa se transformar num herói. Ele precisa voltar a fascinar os seus alunos. César, o que você está falando é de um fundamento tão importante. Um dia desses eu proferi numa palestra lá na Unital, Universidade de Taubaté, sobre comunicação. Interessantíssimo. Aí eu estava falando e me faltou lá um dado importantíssimo, mas eu comecei a contar a história. Imediatamente um dos acadêmicos acessou o Google e pôs lá e falou: professor, o que o senhor está falando é sobre isso, não sei o quê, E eu falei: puxa, parabéns, você acabou de ver no Google, né? Exatamente. Então veja, é online. É ali no momento. Não existe mais aquela coisa, você precisa consultar, chega em casa e lê o livro. Não existe mais isso. Você falou em faculdade, isso me deu uma boa recordação agora. Há 20 dias atrás, eu estive promovendo justamente uma palestra, né, para professores e alunos de uma das mais importantes faculdades que nós temos no Brasil, a EduVale, na cidade de Avaré. E eu fiquei muito impressionado, por exemplo, com o trabalho que essa faculdade vem fazendo, junto aos seus professores, junto aos alunos. E lá, conversando com o seu fundador, o Dr. Cláudio Salomão, pudemos falar sobre a Universidade do Professor, com professores, justamente da mesma maneira que venho falar em todos os eventos que faço. E a ideia foi estritamente bem recebida. Os professores hoje têm uma dificuldade. Primeiro começa pelo salário, né? Porque como é que ele vai se capacitar? Ganhando o que ganha. Qualquer universidade, qualquer faculdade, por mais que dê bolsa a professor, né, é um gasto que ele terá que ter.
E a universidade do professor será a maneira de capacitarmos quem ensina para abrir mais caminhos e um futuro melhor para quem aprende. E os professores voltarão a ser os heróis da educação. Professor é a profissão mais importante do planeta. Volto a repetir, porque se um dia nós conseguimos chegar aonde estamos, Dr. Sérgio Azevedo Redó, com a sua grande formação acadêmica, Fernando Mauro, é porque um dia a gente ouviu um professor, um dia a gente se inspirou nele. E o que será dessa geração que não se inspira em professores? Um desastre. Iremos reclamar muito no futuro se deixarmos que esses heróis, que são os professores, fiquem no comum como estão hoje. Outro dia eu vi um adesivaço, tá certo? Num farol. E sabe como é que era o adesivo? O que é que estava escrito no adesivo? Por favor, não me assalte, eu sou professor. Nossa. E eram professores que estavam fazendo isso. Que coisa, hein? Onde chegamos? Valorização dos mestres, como é no Japão, como é na Coreia, como está sendo nos Estados Unidos, que tem sido uma prioridade do Obama. E isso é tão simples. Muito simples. Em educação não se gasta dinheiro. Todo dinheiro é investimento num país e num povo muito mais centrado no civismo, centrado nos valores. Outra coisa, meus queridos amigos, o MEC há muitos anos retirou a matéria Educação Moral e Cívica das escolas. Falando já isso. Como é que você quer que as pessoas discutam política, leiam um jornal, possam ter opinião? Como é que você quer que as pessoas cantem o hino nacional? Eles não aprenderam. Mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Então nós precisamos voltar a ensinar coisas que as pessoas precisam aprender. Isso é tão valioso, a questão da organização social de moral e cívica, não é? E o SPP, Social e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica. Eu tive na minha época. Eu tive também na minha época. Não, mas eu fui dos últimos a ter. Né? Você foi os últimos. É verdade. Eu tive. Não, e aí veio aquela história. Foi na década de 80. Não, e aí veio aquela história que isso daí era coisa de militar. De militar. Militar, isso mesmo. Militar, que isso tem que acabar, porque os militares. Não pode aprender a cantar o hino. Exatamente. O hino de militar. Não pode. Eu me lembro. Olha, outra coisa importante. Outra coisa, pera um pouquinho. O hino da pátria. Pera um pouquinho. O hino nacional. Os cadernos. Você sabe como uma criança americana. Você sabe como uma criança americana. Começa a aula. A aprender o inglês pelo hino americano. Começa as primeiras palavras letras do hino americano. Os cadernos tinham os símbolos da pátria e a explicação de cada um. Lembra-se disso? Você comprava um caderno, não tinha essas baboseiras que tem hoje. Você tinha no caderno tabuada, você tinha no caderno os valores cívicos, os símbolos cívicos. Os brasões. Eu cheguei a mostrar um brasão do Brasil, da Federação, tabela periódica. E as pessoas não sabem muito bem o que é. Imagine, meus queridos amigos, que outro dia numa universidade, fazendo uma palestra como paraninfo da turma, eu comecei a fazer algumas perguntas aos jovens, para que eles falassem sobre os seus heróis. E um jovem disse que o herói dele era Che Guevara, já formado, estava se formando aquele dia. E aí eu perguntei para ele por que Che Guevara era o seu ídolo. E ele me respondeu seriamente, conscientemente e com a total crença daquilo que estava falando. Foi o maior roqueiro que o mundo já viu. Ai, meu Deus do céu. E ele acredita que o fulano foi o roqueiro. Hoje, nós estamos formando profissionais incapacitados de exercerem a sua profissão. É verdade. Estamos formando advogados que poderão condenar inocentes, médicos que poderão causar danos às pessoas. Mas desculpe, só para a gente registrar que o nosso programa também é um programa educacional, para aqueles que acreditam que Che Guevara foi um grande cantor de rock, vamos explicar que Che Guevara foi um dos guerrilheiro aqui na América Latina que ajudou a libertar vários povos e que morreu nas guerrilhas ali da América do Sul, defendendo a liberdade dos povos. Então, não foi
Um roqueiro. Guitarrista. Verdade. aquela- Tá vendo? Ó, o Fernando fez bem, é verdade, porque é o papel da imprensa, né? Porque também não adianta falar não é bom, não é, e o que ele é, ele era então? mesmo? Exatamente. E foi um bom médico. E outra Ele era coisa, médico nós também, estávamos falando exatamente. sobre os brasões, tá Isso. certo? De armas. Veja só, eu desafiaria agora, nesse exato momento, eu vou fazer essa pergunta para você, meu ilustre telespectador. Você sabe o que está escrito no brasão de armas do estado de São Paulo? Pro Brasília, Fiat Exímia. Exatamente. Tá valendo aqui. Quem respondesse Fiat ganharia um. Oh, meu Deus do céu. Puxa, é que não é ao vivo. Devia fazer ao vivo. Ao vivo, Mas agora, o que acontece é o seguinte: Que significa, pelo Brasil, façam-se coisas grandes. grandes, Pro Brasília, Fiat Exímia. Faça-se o melhor. Faça-se o melhor, não é? Ou para o Brasil, tudo, não é? E, na verdade, até porque o latim tem essa, não é? Derivação e essa possibilidade de interpretações. E é a mesma coisa, o brasão de armas Mas qual é da o bandeira da cidade de São Paulo, que foi criado pelo fundador da nossa querida Associação Paulista de Imprensa, que, aliás, deu uma chamada especial aqui no nosso jornal. Isso. Ó, tá aqui, ó. O nosso jornal de hoje está trazendo, não é? A respeito da consolidação da democracia, o Aécio, a Dilma, a Marina e o pastor Everaldo. O jornal desse semestre, né, senador? Vamos ser sinceros aqui, porque não é de hoje, também não é diário, né? Não é diário. Não, mas ele saiu agora. Ele está Eu aqui. sei, eu tô bem semestral fresquinho, atualizado. Atualizado. Eu tenho essa liberdade de consideração. Lógico, tem Agora, aqui, doutor ó, Sérgio. o nosso querido José Maria Marim. Doutor Sérgio Redor, qual é o culto de educação relacionado, por exemplo, aos símbolos do Estado de São Paulo nas escolas? Ninguém. Nenhum. Nada, absolutamente nada. E ninguém vai atrás de querer Não. saber o que está escrito no brasão Nada. se não for incentivado a isso. O que Se não significa houver uma aspecto do razão brasão, para né? isso, o que é que significa aquilo? É. Entendeu? Agora, É sobre como o o brasão de São Paulo, quem fez então esse brasão de São Paulo e quem escreveu o dístico do brasão de São Paulo? Quem foi? Quem fez você falou que é fundador da API. Não, o Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida. E o que está escrito no brasão de São Paulo? Non du corduco. Que A cidade. significa... Não serei conduzido, conduzirei. Conduziremos. Que é Aí sim. exatamente, é o brasão de armas, né? O brasão de armas. Foi feito por ele, e outra, não foi só dele. Ele fez o de Niterói, ele fez o de Recife, ele fez de várias cidades do interior, inúmeras. Taubaté, foi ele que fez, que eu me lembro. Qual outra que ele fez? Ribeirão Preto, foi o Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida era um grande heraldista. Além de poeta, né? Foi o príncipe dos poetas, como foi Príncipe dos poetas. Olavo Bilac, não é? Quer dizer, um homem brilhante na sua formação acadêmica e cultural. Agora, uma coisa que é importante, muito importante ressaltar. Veja só, nós precisamos, nesse momento, nos ater aos grandes valores que nós estamos perdendo, não é? Não existe um processo de recrudescimento com a finalidade de a gente começar a repensar uma sociedade melhor. Porque veja uma coisa, a gente até há pouco tempo estava discutindo, e eu já discuti inúmeras vezes isso, quer dizer, hoje quem manda no processo penitenciário brasileiro é o PCC e o Comando Vermelho. Assim, infelizmente, essa é a realidade, é a verdade. É a verdade. E outra, uma coisa que é importante que eu vou falar, paz, meus senhores, quem pôs ordem dentro do sistema prisional foi o PCC. Sabia disso? Não. Foi o PCC. Crime é Quer crime. dizer, então, É o que acontece? Agora é a lei do crime. Tem que ser como eles querem, do jeito que eles querem, e lá eles têm a lei deles. Não existe código, o código deles é um código de honra. Agora, Não fez certo, mata. não foi certo, mata. Agora, o que acontece? O que eu acho? Eu acho o seguinte, nós precisamos, ao invés de estarmos preocupados em construir mais presídios, mais CDPs, mais cadeião, mais não sei o quê, nós temos que estar preocupados em construir mais escolas, Mais céus. creches, céus, Céus, importantíssimo. centro essa unificado, como é que educação é? unificada. De Aí, educação unificada. Uma maravilha de Que acontecimento começou com o Brizola no CIEX. que né, começou, o CIESP, o CIEX. CIEX. Os americanos têm o maior número de presos, né, e pessoas presas 2 por ano milhões. do mundo. Né? Acontece o seguinte, lá se faz muita escola.
a sua colocação foi muito importante para uma reflexão. Quer dizer, a educação, ela vai ajudar, mas ela não vai retirar do ser humano o seu instinto criminoso, lógico. Né? Que, infelizmente, desde nós que continuaremos a ter lógico. criminosos, Lógico. mesmo fazendo muitas escolas, porque Exato. isso é um processo do ser humano. Existem psicóticos, existem psicopatas, existem pessoas que são levadas ao crime por uma deficiência humana. Exatamente. Nós podemos melhorar isso, inclusive, não só educando o cidadão, tá certo? Como eu acredito também, educando o próprio preso, né? Porque quantas pessoas não poderiam ser ajudadas, né, dentro da prisão, talvez a abandonar a vida de crime, se tivessem lá uma formação, uma profissão, principalmente profissão. Porque através da profissão, através de algo que você saiba fazer, você pode reabitar a sociedade. Ninguém se reintegra à sociedade se não tiver uma profissão, porque aí você não ganha dinheiro, você não trabalha. Exato. E aí você vai para o crime. Exatamente, exatamente. Quer dizer, é fundamental a gente entender o seguinte. Quer dizer, nós não estamos... E outra, muita gente fala, nós temos o nosso querido senador de Brasília, não é? Do qual o Paulo Miranda trabalha com ele. O Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, senador. Que a bandeira dele é educação. Foi como candidato a presidente a educação. Você sabe, Redó, nós temos hoje, a gente fala muito em crise dos setores, né? Crise do setor educacional, crise do setor de segurança, crise do setor penitenciário. Mas olha, a grande crise do Brasil hoje, na minha opinião, não é nem econômica, nem política, é moral. Exato. Você falou muito bem, nós abandonamos os valores morais e os princípios. Todos. Porque a moral e o princípio são as duas colunas que sustentam o ser humano. O que é a moral? São as coisas pelas quais nós daríamos a nossa vida, as quais devemos respeitar. E os princípios é a maneira como nós vamos conservar e manter estas coisas nas nossas vidas. Então hoje nós temos uma deficiência moral muito maior do que a deficiência política. E aí, quando a moral se ausenta, né, aí a política fica imoral. É verdade, aí a educação fica imoral. Comunicação também, Por que né? você comunicação? A comunicação. Você vê, nós desenvolvemos aqui na nossa rede da TV aberta e de todos os canais da CESP, da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que o Fernando Mauri é o presidente, que quem financia a baixaria é contra a democracia. Contra a cidadania. E contra a cidadania, não é? Quer dizer, no fundo, se é um você valor resumir a fundamental. palavra cidadão, é alguém que respeita os valores e princípios do Estado. Você vê que o valor e princípio são as colunas que sustentam as civilizações, na minha opinião. Eu quero dar mais uma lembrada no nosso jornal. Por quê? Porque o nosso jornal, isso dá um geralzão aqui. Todos os nossos colunistas, não é? Nós temos aqui em primeiro... Não, nós temos aqui em primeiro o nosso... Isso, boa, Fernandinho. Você vai por ali, ó. E o Fernando fica mais... Isso. Nós temos ali... Isso, olha lá, o professor Ives Gandra, depois vem o Arnaldo Faria de Sá, o César Romão, a nossa querida Marlene Campos Machado, falando sobre participação na política, o maior desafio. A crônica esportiva Chora, Milton Neves, porque ele fala sobre o que nós perdemos, o nosso grande baluarte, não é, da TV, do esporte, que foi o jornalista que criou o nosso querido amigo, tá aqui, ó. Luciano do Vale. Luciano do Vale, ó. Aliás, mostra... Um grande cara. Isso, olha a história aqui do Luciano, ó. Mostra aqui. Isso, ó. Luciano do Vale, ó. Dá pra ver? Puxa mais. Olha, tá no céu. Agora, Luciano do Vale, não estamos falando da Edu Vale, não, né? Do Cláudio Salomão, né? Não, Luciano do Vale. Só pra entender. Cláudio né? Salomão está cada vez mais forte. Olha lá, nosso querido. Ele está se recuperando porque ele teve um problema de cardíaco, né? Ele está ótimo, maravilhoso. Estive com ele recentemente. Está pronto para outra? Vamos continuar aí. Trabalhando bastante. Um abraço pro Cláudio Salomão. Sabe por que não passa esse programa em Avaré?
Porque ele não... Não, porque não tem TV comunitária lá. Exato. Cláudio Salomão, Cláudio Salomão. TV comunitária, hein, Avaré? Pô, Quero fazer o primeiro programa aí, hein? É isso, não, pelo menos uma TV educativa eu sei que tem lá, porque ele tem a rádio educativa, que é do grupo de televisão pública, né, do campo público de televisão. Eu falei, bom, então, se pelo menos tiver uma TV educativa, a gente passa o nosso... Me permita nosso mandar um sala de imprensa. super abraço a uma pessoa maravilhosa da família dele, o Pedro. Pedrinho. Salomão. Tá Pedrinho. tomando conta de tudo. Grande amigo. Meu abraço para você. Então, e aí nós temos também... Nós temos aí a palavra imprensa, sinônimo de verdade, não é? Fausto Camunha. Não, antes é Fausto Camunha, a trajetória de José Maria Marim. Isso. Nosso grande presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Isso. a CBF. Aí vem em seguida Madureira. Luiz Souto Madureira. Aí vem os 7 desafios para futuros líderes do astronauta Marcos Pontes. Aí vem a internet e o consumidor com o Celso Russomano, nosso grande amigo Celso. O Brasil tem jeito com Guilherme Sartori, esse jovem brilhante, filho do nosso ilustre presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori. E depois vem proibir as torcidas nos ajuda a banir a violência dos estádios, com o nosso querido amigo Fernando Capês, o deputado estadual. O conteúdo da mídia na mente infantil, do nosso presidente do Conselho Deliberativo, Virgílio Roveda. O combate ao crime organizado, nosso grande amigo deputado federal, Otoniel Lima. E a gente não pode se acostumar, mas se acostuma, com o nosso querido deputado Major Olímpio. E as eleições 2014, quando a força do dinheiro sequestra a democracia, com Célio Turino. Então, eu posso fazer Por um favor. comentário sobre o artigo que escrevi nesse jornal? Exatamente. Eu vou fazer, como você abriu o nosso programa de hoje falando sobre a recente pesquisa eleitoral, eu gostaria Aliás, de você está falando sobre isso. Exatamente. O meu artigo é justamente sobre as pesquisas. E o artigo abre com uma pergunta para você refletir. Depois você pode ler o artigo através do site da API, o jornal vai estar lá no site da API. Você acredita mesmo que um grupo de 400 a 2.000 pessoas podem expressar a verdadeira opinião de 140 milhões De eleitores? de eleitores? O que você acha? Reflita sobre este fato e leia o artigo. Olha, eu quero mostrar também aqui que eu achei muito legal. Olha essa foto do nosso querido amigo José Maria Marim. Isso. Isso, mostrando o novo patrocinador. E aqui, ó, desse lado, agora desse lado aqui embaixo. O patrocinador da seleção brasileira, né? A Volkswagen. Não, né? não, desse aqui, ó, desse lado aqui. É a Volkswagen? Volkswagen. Porra, aqui. É a Chevrolet, pessoal. Estou Chevrolet. brincando, é a Chevrolet. Aqui, ó, aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui? Não, aí não. Não. Aqui, querido, aqui, ó. Onde é que você quer? Aqui? Isso. Do outro lado, isso. A derrota faz parte. Olha que legal, ó. A derrota faz Eu parte achei dos... muito legal isso. Mas Porque tá reconhecer a derrota também. Olha lá, ó. A derrota faz parte do caminho dos vencedores. É Mostra isso? a foto toda. Mas o Isso. que é ser derrotado? Mas não sei se 7-1 dá pra chamar de derrota. Humilhação também aí. é difícil, Não, tudo né? bem, mas Desculpa, ó. faz parte Mas não é do disso que show. eles estão falando, não é disso. Faz parte do show, porra. Tá brincando? 7-1 não, 7-1 não. A Desculpa, derrota não normal, veio, 3-1, a derrota não veio naquele dia. Veio antes? Veio bem antes. Veio quando? Poderíamos fazer um programa sobre isso, que não é a pauta hoje, mas nós podemos fazer um programa verdade, sobre é verdade. derrota. As coisas, meu querido amigo Fernando Mauro, elas nunca têm início naquele momento. Foi na Croácia quando o Brasil fez aquele gol roubado. Eu Elas tava lá, nós estávamos lá, elas inclusive. começam No antes. estádio. É como um relacionamento. Eu falo isso no meu livro, Só o Amor Não Basta, que eu recomendo a vocês aí que leiam se tiver algum problema de relacionamento, que é Muito assim. legal, eu já li. A mulher chega para o homem e diz assim, vou me separar de você. Aí ele se assusta. Fala, como? E aí muda Eu achei tudo. que estava tudo bem. Mas como é que você tomou essa decisão tão rápido? Não, ela não tomou rapidamente. Ela já está tomando essa decisão há muito tempo, meu amigo, com tanta bobagem que você já vem fazendo. É que ela ficou quieta, tá certo? Mas a sua separação, ela começa lá atrás. O momento romântico, por exemplo, de um casal, eu falo isso no livro, ele não começa assim, olha, vamos ao teatro hoje. Não. Uma semana antes você compra o ingresso. Você vai preparando aquele momento romântico. Então as coisas
elas acontecem lá atrás. Nada é um susto. O 7-1 do Brasil, na minha opinião, teve momentos Bem de colocado, derrotas anteriores àquele jogo, durante toda a preparação do time. Mas a gente volta e fala um dia disso. Aí, tá vendo? Olha, meu querido, aqui ó, essa matéria também acho muito interessante do nosso querido deputado Arnaldo Faria de Sá. Posso render a minha homenagem ao deputado federal Arnaldo Faria de Sá. A luta brava dele, constante, muito em favor dos que aposentados. muito nobremente nos recebeu lá em Brasília. Né? Fica aqui o meu agradecimento. Verdade, ó, tá aqui, ó. Tive Você o tá prazer falando de receber das mãos dele Aí, tá aqui, ó. uma homenagem inesquecível. Sessão comemorativa da Câmara dos Deputados em Brasília, propositura do deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu estou colocando isso, porque como o nosso programa vai para o ar, então o que acontece? Para todos saberem da grandeza de tudo que a gente está realizando. Ó, e aqui, ó. Olha lá, aqui é onde está meu dedo, ó. O evento aconteceu na Câmara Congresso dos Deputados, Nacional, no Congresso Nacional. no plenário Ulisses Guimarães. Também repetido na Assembleia Legislativa de Isso. São Paulo e na Câmara dos Fecha aqui, ó, Vereadores dá um da cidade de takezinho São onde está meu dedo. Tá aqui também, estou grande, vendo olha lá, aqui tá o vendo? nosso A querido sessão, amigo, que muito Câmara dos gentilmente Deputados, ó. representou o governador, Deputado o federal. deputado federal Duarte Nogueira, Isso. presidente do PSDB. Fotos do nosso querido J. Reis. Olha lá, as fotos todas. Cadê o Fernando Mauro aí? Procura ele, ele tá aí, né? Ele foi? Olha lá, ele tá aí, ó, de Ele cara. foi? Ele não foi. É mole, olha lá. Fernando Mauro recebendo o diploma dele de... Eu não fui, porque eu já estava lá e acabei passando. Olha lá, ó, embaixo, olha lá, o César Romão com o Duarte Nogueira. Eu achei que o César Romão não iria. Tá vendo? Ó? Portanto, meus queridos amigos, nós estamos aqui num momento importante. Eu quero reiterar que eu recebi das mãos do nosso querido amigo César Romão esse livro que está em todas as livrarias. Todas né, César? as livrarias do Brasil. César você pode Romão, encontrar. Milagre do Carro. Quantos exemplares tem? A primeira edição foi de 50 mil exemplares. Pode pôr já está 150 depois desse. totalmente distribuído. Em Quanto todas ele, as livrarias. quanto ele manda fazer, o Fernandinho, depois desse anúncio nosso aqui na rede? Pelo menos mais duas edições dessas, né? 150 mil, foi o que eu falei. Eu tá? tenho plena Nosso jogo é certeza disso. perfeito. Nosso jogo é perfeito. Aliás, E eu tenho uma dedicatória muito bonita, ó. Aos amigos e irmãos Geusa e Redó, o milagre do acaso, que o amor sempre nos mantenha unidos. César Romão, 2014. Parabéns, meu amigo. Eu achei gostoso, muito legal também, você está fazendo aqui uma referência especial ao nosso dileto amigo Reinaldo Polito. O livro é dedicado ao professor Reinaldo Muito Polito. Aliás, legal. estou me vingando dele na realidade, doutor Redó. Tá, né? E vou lhe contar por quê. Por quê? Porque há muitos anos atrás, ele me honrou em dedicar um livro. Pô, essa gravata aqui eu conheço, hein? Esta gravata eu deixei para o final. Eu deixei para o final. legal. Esta Comprei pra ele, gravata não, e não. este lenço é uma homenagem ao Dr. Sérgio de Azevedo Redó. Por quê? Posso mostrar aqui? Lógico, mostra agora. Porque pá. ele me presenteou no dia do meu aniversário. Foi. E eu, quando Olha lá, ali, fui aqui, escolher a aqui. capa do livro, eu resolvi escolher a foto que eu estava com a gravata que o Dr. Sérgio Muito obrigado, Azevedo Redó irmão. me presenteou juntamente com o lenço. Você, como sempre, é um homem gentil, um homem extremamente articulado, culto, com teses definidas. Agora, vamos assumir um compromisso aqui de levar avante a formação dessa universidade de professores? Sim, mas Porque, a gente veja- tem apoio do poder público. Não, mas também, nós né? vamos Porque ter poder, a gente apoio de pode todo mundo. Montar Vamos pedir mas apoio, sem sabe apoio da de quem? Assembleia Legislativa. Não, sem peraí, apoio da querido. Não Secretaria precisa de Educação. Calma, nada disso. Nós precisamos... Pera um pouquinho. Precisamos de alguém que compre nossa tese, né? Sim, mas aí é que está a história. Nós Podemos precisamos... vender a tese. Nós precisamos apresentar isso para o segmento privado. Nós temos que fazer uma universidade privada, onde todos os elementos, todos os segmentos se envolvam. Porque a universidade, como o próprio nome diz, é o universo. Ele tem que agregar os valores humanos na sua mais diversificada atuação e permanência, entendeu? Eu acho que é fundamental. Lógico que o poder público é fundamental, sem o que não vai, nós vamos ter autorização sequer para funcionar. Eu sei disso. Mas, lógico, eu fui da ANUP, da Associação lembrado. Nacional das Universidades Particulares, fui do CIESP, conheço bem essa história. Mas o que eu acho é o seguinte, nós temos que, com essa ideia do César,
Nós temos que agregar valores para que a gente possa criar... Podemos envolver com as entidades que presidimos, a Associação Política de Imprensa e a CESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Essa pesquisa aqui, ó. E já terminando o nosso programa. Marina e Aécio empata no segundo lugar. Rápido. Acho que vai ter segundo turno. Se tiver segundo turno... Quem for pro segundo turno? É imprevisível porque é outra eleição, tempos iguais de televisão, tempos iguais de exposição. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Os vários debates entre os dois. Aí o debate vai ser, a Dilma já está no segundo turno com todo o respeito, a gente já sabe disso. Não tem dúvida. E aí vai ser a continuidade do que está aí. Com o governo que ela está avançando. Quem acha que o Brasil realmente é bom e ótimo e está avançando nessa avaliação, deve votar com a presidenta. E quem acha que o Brasil precisa de mudança, vai ou de Marina ou vai de Aécio. Mas as urnas falam por si. Deixo aqui a minha previsão estatística. Eu acho que haverá esse segundo turno com Dilma e Aécio. Ótimo, senhores. Está aqui. Olha, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, mais uma vez, de nos prestigiar com a sua honrosa oportunidade de ser o nosso telespectador e estarmos aqui nesse papo agradável. Eu acho que teve um conteúdo extremamente importante e vamos levar sempre em consideração de que a educação é tudo para qualquer tipo de povo, de nação e de situação, em qualquer circunstância, porque a educação traz conhecimento, cultura e principalmente humanismo. Muito obrigado, felicidades. Obrigado, Fernando Mauro, obrigado, César Romão. Doutor. E a todos que nos deram a sua atenção, um ótimo abraço e até o próximo programa.